Bem-vindos a mais um podcast Casas às Quintas, o vosso podcast aqui na IMO Comunidades, a Feira do Imobiliário de Portugal, para quem está fora do país e procura soluções no mercado imobiliário, seja para comprar, vender, investir, reorganizar também o seu património em Portugal. É na feira que encontra não só as ofertas de imóveis, mas também os profissionais, advogados, fiscalistas, arquitetos. É esta a proposta da IMO Comunidades que chega até vós em imocomunidades.com, o primeiro canal do imobiliário de Portugal dedicado inteiramente à nossa diáspora. E por falar em diáspora, hoje vamos até ao Reino Unido, vamos até terras de Sua Majestade o Rei Carlos, uma terra que saíram, segundo o jornal as notícias aí de Inglaterra, soubemos na semana passada que a população portuguesa ou de nacionalidade portuguesa no Reino Unido já ultrapassou as 500 mil pessoas. É de facto um número impressionante e coloca o Reino Unido como uma das maiores comunidades portuguesas no mundo. De facto, é uma notícia bastante importante para quem trabalha com as comunidades, neste caso também todos os nossos parceiros aqui da IMO Comunidades. E vamos até a Inglaterra com o casal fantástico, a Carla e o Joe Barreto. Eles já se vão apresentar, já os vamos conhecer um bocadinho melhor. Estão muito ligadas a criar pontos, um bocadinho também o que nós fazemos aqui na IMO Comunidades. Tem esse perfil de criador de pontes, de abrir portas aí no Reino Unido, com especial interesse para as empresas portuguesas, seja de serviços, seja de bens, que querem apostar no mercado britânico, e encontram na estrutura criada pela Carla e o Joe, que já vamos também conhecer um bocadinho melhor, que é a ThePortugueseOffer.uk. Carla, Joe, muito bem-vindos aqui ao Casas às Quintas. É um prazer tê-los aqui no nosso espaço de conversa. Eu iria começar por aí, para que talvez lançarmos então o apelo para que a Carla e o Joe se possam apresentar aos a quem nos está a ver e a ouvir. Tudo bem. Carlos. Ora bem, boa tarde, Alexandre. Muito obrigada pelo convite, por nos ter no programa. É um prazer. Tanto Carla e João Barreto, somos um casal, mas trabalhamos conjuntamente aqui no Reino Unido, em prol da comunidade, não só da comunidade portuguesa, mas da comunidade em geral e vários papéis que temos. Eu tenho vários papéis na comunidade, um deles é ser, portanto, eleita vereadora na Câmara Local. Nós estamos baseados em Tesford, isto fica aqui em Norfolk. Norfolk é aqui é no oeste da Inglaterra, e Tesford que fica aqui mais ou menos a meio caminho entre Norwich e Cambridge, no Reino Unido. Muito bem. Para quem não conhece a zona. É uma comunidade com muitos imigrantes de língua portuguesa, falando-se português, mas eu sou a única imigrante e a primeira portuguesa a ser vereadora cá. Também servi como vice-presidente e até de maio deste ano como presidente da Câmara da cidade. Sou a primeira portuguesa a ter esse papel no Reino Unido, e, portanto, faço muito ativismo a promover os intercâmbios, sejam de negócios, sejam culturais, sejam académicos, entre o Reino Unido e as comunidades aqui e Portugal, como a minha terra de origem. Eu deixo o João apresentar-se. Sim. Eu sou o João Barreto, não é? Não há aqui mais ninguém. Eu sou CEO da Portuguese Offer. Também tenho muitos outros papéis, nomeadamente sou chairman de uma charity que a gente criou há quase 20 anos. Sou escritor, faço um pouco, umas poucas coisas. Mas aquele que interessa neste momento é a Portuguese Offer, porque a Portuguese Offer está prestes a lançar mais uma feira comercial que não é igual às outras feiras comerciais. É uma feira comercial com acompanhamento antes e depois da feira em si, para garantir que as empresas portuguesas tenham um acompanhamento contínuo e que não fiquem apenas só com os contactos que conseguiram no dia da feira. E isso faz com que eles
tenham mais segurança, tenham mais apoio, possam, nomeadamente até ligar com outras empresas que não aquelas que se encontraram na feira, e por essa razão nós estamos muito excitados, porque temos por exemplo, todo o apoio constitucional por parte dos ingleses e também por parte de Portugal. Portanto, está aqui algo a criar um sentimento de segurança, e toda a gente está à espera que isto aconteça. Vai ser no dia 1 e 2 de outubro, e Exatamente, vai acontecer em Norwich. é um evento de promoção de empresas portuguesas da região das Beiras. Sim. Da Exatamente. região das Beiras e nomeadamente do lado britânico, da região da zona este Da zona do Reino este Unido. do país. Sim. E é a primeira vez que há uma iniciativa, porque geralmente quando se pensa no Reino Unido e quando olhamos para o Reino Unido, acabamos por pensar única e exclusivamente quase em Londres. Embora, Sim. em termos de população, Londres é um país quase com a dimensão de Portugal, não é? Sim. Quase, praticamente a mesma coisa. exatamente. Mas nós já tivemos duas feiras, uma foi aqui em Thetford, outra foi no centro de Londres, e aquilo que a gente pôde retirar de tudo isto foi que muito do negócio se perde, porque Londres é muito grande e tem grandes centros de negócios e tudo mais, mas depois aquilo que acontece é que as empresas que saem, que vão a Londres tentar criar contactos com as empresas portuguesas, acabam por se perder muito com o barulho, com a confusão. E aquilo que a gente decidiu fazer desta vez foi fazer algo completamente novo, foi criar algo fora de Londres, levar os portugueses às zonas que interessam para os portugueses, dentro das áreas que eles escolherem, e depois também fazer a ligação entre. Então, são metade das empresas são britânicas, metade são portuguesas, e um dos dias é simplesmente para networking e trabalharem um com os outros, e tentarem também fazer com que. Pronto, que se sintam mais à vontade, não há tanto barulho, não há tanta pressão. Nós, aliás, os almoços e jantares são feitos separadamente para precisamente haver um networking maior. Nós também damos apoio não só jurídico, como também apoio de contactos, apoio de ligação contínua, para criar essa ponte e para que essa ponte não caia e continue por muitos anos. Claro, Portanto, desta vez. Sim, Joe. Desta Eu queria vez dizer, queremos. sobretudo Diga. nesta altura em que estamos numa realidade já pós-Brexit, em que a maneira como as empresas trabalham entre os dois países mudou drasticamente depois do Brexit, não é? E que traz novos desafios, que é preciso conhecer e é preciso ter alguém no terreno para acompanhar, não é? Sim, isto modificou muito, porque houve também um certo de levantar de peito por parte das autoridades de ambos os lados, da Europa e daqui. A Europa, depois do Brexit, não queria dar a mão a torcer, é normal. A Inglaterra também não queria ficar para trás em termos de mostrar que ainda mantinha toda a burocracia que era necessário para manter um trade de segurança, e então, quando começaram a elevar custos, começaram a impor red tape e todas essas coisas, e então isso dificulta muito tanto os negócios britânicos, como também os negócios portugueses. Nós temos conhecimento de muitos negócios portugueses que muitos deles sofreram e acabaram, e outros continuam a sofrer com
com essa Sobretudo essa porque a burocracia. maior parte dos negócios eram negócios de importação, sobretudo de produtos Sim, alimentares, sim, sim, sim. o chamado mercado da saudade, e que viram de um momento para o outro também alguns entraves na importação de alguns produtos. Ou seja, Exatamente, exatamente. tornou-se de facto mais difícil para toda a gente viver no Reino Unido pós-Brexit. Qual é a vossa opinião? Sim, sim, tornou, embora nós tínhamos outra realidade, porque também trabalhamos com outras realidades, não é? Mas a verdade é que tudo se dificultou, não só aqueles que trabalham pronto, para outrem, mas também aqueles que trabalham para si próprio, porque os que trabalham para outrem, para outros, ficaram com uma certa dificuldade de existe mais papelada para fazer resident status, O statement, exatamente. assim, tudo isso se dificultou. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também veio, ah, temos que ver a parte boa disso tudo, é que também as empresas que ficaram são aquelas mais resilientes e Uhum. aquelas que vão continuar a trabalhar. Portanto, infelizmente, o mundo é assim, não é? Nós não podemos mudar muita coisa, mas podemos dar apoio às nossas empresas e é isso que nós fazemos. Vamos focar então agora, se calhar, um bocadinho aqui na comunidade portuguesa e luso-descendentes aí no Reino Unido. Como vimos há pouco, as notícias, os últimos dados oficiais do governo britânico apontam para mais de 500 mil cidadãos com nacionalidade portuguesa a residir no Reino Unido, e aí não estão incluídos Jersey e penso eu que Guernsey também. Não. Não estão também incluídas, portanto há uma forte comunidade também nessas duas ilhas. Bastante. Como é que está a comunidade portuguesa aí? Ora Vocês têm bem, esse contacto? a nível de, nós lidamos diariamente com a comunidade portuguesa e todos os dias ouvimos lamentações e problemas que a comunidade tem. A Carla dá muito mais apoio nessa área, ela pode dar um exemplo, mas é assim, é difícil, mas o governo português tem dado bastante apoio, tem alterado certas maneiras de lidar com a comunidade portuguesa, tanto é que há muitos anos atrás nós tínhamos, muitas das vezes, 6 e 9 meses de espera para tratamento de documentação. E hoje em dia, em 15 dias no máximo, consegue-se fazer um bilhete de identidade, um passaporte, etc. Portanto, de certo modo, o governo português tem vindo a fazer um trabalho bom. Também temos tido sorte em termos grandes profissionais a trabalhar no consulado português e na embaixada, e por essa razão temos todo o gosto de dar apoio, porque estamos a trabalhar todos para a mesma direção. Mas a Carla, Carla é capaz de dizer mais da exatamente, parte da exatamente. dificuldade. Convinha percebermos também como é que a comunidade portuguesa aí olha para Portugal, pensa voltar, pensa investir, como é que ou pensa mesmo que vai ficar aí para o resto da sua vida. Mas o regresso é equacionado? É equacionado e está na mente de muitas pessoas. Eu diria que anteriormente ao Brexit até era mais considerado por parte das camadas etárias mais idosas, daqueles que estão ou junto à idade da reforma, em que estavam pronto para poder viver no seu sossego, voltar à terra de origem, onde o tempo é mais acolhedor, a qualidade de vida é maior, mas já trazem as suas formas e já podiam eventualmente investir numa propriedade e terem casa em Portugal e reformarem-se na sua terra de origem.
Pós-Brexit há uma certa mudança. Portanto, há aqueles que têm dificuldades, o custo de vida aqui ficou mais elevado também, eles continuam, grandes números de portugueses a mandar as suas verbas para Portugal, não só porque lá ficaram contas para pagar ou para ajudar familiares ou para investir em propriedade, numa casa, num apartamento, seja o que for, acho que já é uma comunidade dividida nesse aspecto. Há aqueles que pensam que a economia portuguesa ainda não vai poder sustentar a qualidade de vida que se calhar tem aqui e ficam na dúvida se regressar vale a pena. E há aqueles que sim, querem reformar lá, e depois também há umas camadas mais jovens que agora pós-Brexit vêm a trabalhar a contratos, a visas, vêm a trabalhar para 2, 3, 4, 5 anos, jovens nos sistemas de saúde, nas escolas, etc. Vêm em trabalhos profissionais, trabalham aqui uns tempos, juntam uns trocos e serve como um depósito de uma propriedade em Portugal ou uma forma de alavancar a vida deles quando regressam. Ou seja, o imobiliário, as casas, está sempre presente então e continua presente Eu Sim, eu acho que isso faz parte não só da estabilidade de vida financeira de qualquer do português, mas faz parte da mentalidade da cultura portuguesa. Costuma ser quem casa quer casa. Quando chega à idade adulta, as pessoas têm as relações em sua tendência, geralmente estabelecem raízes. E têm por regra geral comprar ou investir na zona onde têm ligações diretas, por sejam links familiares, um network de apoio ou porque trabalham perto da zona, mas têm por tendência a investir em zonas que têm alguma ligação. A comunidade da saudade, acho que quer investir numa zona, portanto é uma ligação. E também num país em que os próprios cidadãos britânicos, os britânicos, sempre olharam para o imobiliário de Portugal como um destino de eleição. Portanto, não é? Muito mesmo. Muito mesmo. E, aliás, era mais centrado no sul do país, na zona Algarvia, em que havia grandes comunidades de imigrantes, e particularmente de britânicos e de outras nacionalidades nórdicas, mas agora está-se a espalhar um pouco por todo o país. A procura de propriedade por parte não só dos ingleses, mas dos outros imigrantes em Portugal, não é exclusivamente centrada no Algarve, onde até os custos poderão ser um bocadinho mais elevados pela natureza da área e por ser mais conhecido e mais popular. As pessoas estão a investir muito no centro do país e há quem já se começa a aventurar mais para a zona norte e começam a procurar propriedades na zona norte e interior. São zonas que oferecem boas condições, bons preços, são competitivos em comparação com outras zonas do país e há muitos britânicos, há muitos estrangeiros que procuram essas zonas calmas, as zonas menos povoadas, que querem um sentido de comunidade mais próximo. E Portugal, felizmente, ainda proporciona isso, ainda tem condições para, aliás, é uma das coisas más e boas que Portugal tem, mas não da minha parte acho que é a parte perfeita, mas existem muitos britânicos que veem, e mesmo americanos, que veem Portugal como um país que tem uma vida mais lenta, mais à vontade, que não é tão estressante, e então aquilo que possivelmente poderia ser negativo para eles é a parte positiva. É a parte positiva. Portanto, felizmente veem Portugal como um país calmo, seguro, com boa qualidade de vida, com as pessoas são afáveis, tentam falar a língua, quando não sabem fazem tudo por tudo para fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. O sentido de comunidade e o acolher, a típica empatia portuguesa de acolher, de bem receber e tudo, é algo que os estrangeiros não estão habituados. Estão todos mais a uma certa distância, uma seriedade, uma certa friez nas interações, não faz parte da cultura tão social deles, especialmente com os britânicos. Esse sentido de comunidade, de ter um vizinho e poder estar ali e falar e cumprimentar e alguém chega ali e oferece alguma coisa do seu quintal e trocam isto e trocam aquilo, isso para eles dão muito valor. É esse sentido de apoio, essa rede que eles não têm, que eles quando sentem que são acarinhados dessa forma, eles gostam, querem se integrar nessas comunidades e procuram estabelecer raízes dentro dessas comunidades porque sentem que lá se sentem confortáveis e seguros. E os ingleses têm por hábito perguntar ao vizinho português, a alguém português, pedir conselhos sobre como é que se vai para Portugal, como é que nos instalamos em Portugal, como é que se vive em Portugal, ou vão um bocadinho... Absolutamente. Continuamos a ser os nossos embaixadores, continuamos a ser os embaixadores de Portugal. Eu costumo dizer que felizmente temos um bom embaixador
na nossa embaixada, mas que é só uma pessoa e o país é grande. E então todos nós temos de ser embaixadores de Portugal. Claro. Temos de ter gosto no nosso país, defender o nosso país, mas também promover o nosso país e fazer com que Portugal seja atrativo para investimento, para viver, etc. Pronto, portanto, é uma questão sempre de duvido que exista algum português, ou se houver, serão poucos, aqueles que não, quando são questionados acerca de o que fazer, por onde ir e tudo mais, que não o façam com bastante entusiasmo. Voltando agora à comunidade portuguesa e às casas em Portugal. Na vossa opinião, o que é que assusta mais neste momento a maioria das pessoas em Inglaterra em relação e o que é que acha que está a travar mais as pessoas avançarem para a compra em Portugal? É a parte fiscal? É a parte é a parte do relacionamento ou a confiança ou a falta de informação que têm neste momento em relação ao que se está a passar em Portugal? A parte que os portugueses sentem mais receio é, nomeadamente, a parte jurídica, é a parte da burocracia, porque os portugueses ainda têm muito essa ideia de que Portugal é um país que tem muita burocracia, muita dificuldade para as pessoas ultrapassarem isso, mas hoje em dia o governo português tem dado grandes passos para melhorar essa imagem e tem feito um bom trabalho nesse sentido. Creio que existe muito trabalho ainda a fazer, mas nesse sentido os portugueses devem se sentir mais à vontade porque está a melhorar e Portugal faz as coisas mais rápido hoje em dia as coisas são bem mais simples do que eram há possivelmente 20, 30 anos. Exatamente, as coisas entretanto melhoraram. A parte burocrática já sei que está é uma das principais preocupações. A parte fiscal, temos, lá está, o investimento em Portugal, portanto, obriga depois a uma declaração de IRS. Como é que depois é a relação fiscal entre os dois países? Isso preocupa também? Como é que... Preocupa porque as pessoas têm medo de duplo taxamento e etc. E de perder benefícios deste lado por exemplo, na parte da residência, tem medo que a residência possa impactar, a residência cá possa impactar em Portugal e vice-versa. Por exemplo, o facto das pessoas terem uma morada fiscal em Portugal e depois isso se possa traduzir que nesta área britânica possam ser vistos como residentes em Portugal e não aqui, e isso possa impactar à sua residência, e nós sabemos que existem muitos problemas ainda. Existe cerca de 30% da população portuguesa que não tem documentação e então, por exemplo, não pode ir a Portugal, porque se for a Portugal significa que depois para entrar tem de mostrar a sua residência. E se não tem, não pode entrar. Exatamente. Portanto, isso foi uma das consequências também, do Brexit, não é? Que tornou dificulta neste momento a livre circulação das pessoas, não é? Um dos maiores desafios, eu diria, porque, como ele disse, é uma grande percentagem ainda de pessoas, de imigrantes que ainda não têm, particularmente portugueses, que ainda não têm os documentos, os ditos settled status, que é o equivalente ao documento de residência permanente aqui pós-Brexit, debaixo do novo sistema, e essas pessoas, no fundo, estão ilegais, até um certo ponto, estão em limbo.
Estão em Estão em limbo. limbo porque não podem aceder a trabalho, não podem aceder a arrendamento, não podem aceder a benefícios fiscais, Claro. doença, etc. E, portanto, encontram-se assim neste limbo, nesta posição de impasse, que se forem a risco de não poderem entrar, a maior parte dessas pessoas às vezes já estão aqui há 20 ou 30 anos, por alguma razão ou outra não fizeram a documentação quando se deu o Brexit e ainda não a fizeram, ou por doença, ou por questões de relações domésticas, Às vezes mesmo a própria ignorância. exatamente, as Exato. pessoas simplesmente não entendiam o processo, são processos muito, muito burocráticos, muito digitais, que as pessoas não entendem, não sabiam que era preciso, que era obrigatório, ou como fazer, e deixaram andar, e agora encontram-se numa posição em que não que estão um bocadinho perdidas, quer dizer, e isto é um problema que ainda está a ser tentar ser resolvido por parte do governo e por parte das entidades, mas que não se está a provar muito fácil. Nós, por exemplo, quando fizemos a nossa parte, não tivemos grandes problemas a fazê-lo, mas sentimos um pouco de receio será que estamos a fazer isto corretamente ou não. Exato. Portanto, nós só podemos imaginar aquilo que os portugueses sentem, e portugueses e não só. Todos europeus. O estudo que foi feito pelo Jornal de Notícias junto ao governo britânico foi que somos 500 mil não, 568 560, exatamente, à volta dos 560 mil, não é? Portanto, são os dados que... Exatamente, para cima dos 560 mil, o que ultrapassa de muito aquilo reconhecido pelo governo português, por exemplo, nomeadamente, que eles disseram que o Reino Unido é o terceiro país com mais imigrantes portugueses no mundo, depois da Suíça, que tem 200 e tal mil. Nós temos mais do dobro. Não é reconhecido por várias razões, porque até ao Brexit as pessoas não tinham interesse em fazer os seus BIs, as suas burocracias junto ao consulado português, porque o consulado anteriormente tinha bastantes dificuldades em ter espaço para toda a gente poder fazer rapidamente. Hoje em dia, como eu disse há bocado, fazem numa questão de 15 dias, mas essas pessoas têm de estar registadas e para estarem registadas têm de demonstrar que não estão legais. E se não estão legais, então mais vale ficarem no mesmo sítio, com o mesmo trabalho, muitas das vezes a serem explorados por essa mesma razão. Não podem mudar de casa, muitas das vezes em situações precárias, porque se mudarem para fazerem essa mudança têm de pedir, têm de demonstrar que são residentes, e se não são residentes não conseguem aceder, Claro. portanto ficam nessa situação precária. Existe muito trabalho a fazer, a Imocomunidade pode fazer muito desse trabalho, pode facilitar essa A parte. integração, exatamente. Exatamente. Nós podemos ajudar a Imocomunidade, já nos prestamos a isso, e vamos continuar a prestar. É essa a parte que nós sentimos que seja o nosso papel, mas existem ainda muitas dificuldades. Esses 30%, fala-se 30%, mas parece que não é muito, mas 30% são mais de 100 e tal mil pessoas ou mais. Claro. Que serão está ainda uma ilegais, grande que serão quantidade de ainda pessoas. ilegais no meio dos 500 mil. Exatamente. Exatamente. E têm receio de voltar a Portugal porque não sabem o que encontrar. Exato. Portanto, existem também, dentro do bolo completo, não só desses 30%, aqueles que querem voltar a Portugal e querem voltar para estabelecer a sua vida, mas não querem alugar porque pensam que estão a dar dinheiro a outras pessoas em vez de pagarem para elas próprias, e então é algo que nós ouvimos no dia a dia. Isso não é uma voz aqui ou ali, é uma voz da maioria dos portugueses que se encontram cá. Eu acho que para as pessoas que contam sobre a ansiedade, sobre pressão, e sentem que não têm a documentação necessária para estar aqui a longo termo, ou que não têm as coisas tratadas, são sobre esse medo do futuro delas. Então as pessoas, especialmente quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, elas começam a pensar em alternativas. Ok, não fico aqui não estou bem, não estou estável, não tenho documentação, não posso ficar aqui a longo termo, que não é sustentável, vou voltar para o meu país. Mas volto para lá, como é que é? Como é que é o meu país depois de 20 anos? O que é que eu preciso para lá voltar?
Será que eu consigo pagar uma propriedade? Será que eu tenho o suficiente para viver lá e depois estar lá o tempo inteiro? Portanto, essas questões que vocês têm o conhecimento de causa no terreno, assim como nós temos mais das questões parte britânicas aqui, de inserção aqui, é essa colaboração e essa ponte de conhecimento conjunto de causa que faz falta para apoiar os cidadãos e que podemos providenciar em colaboração. E essa é que é a mais-valia de trabalharmos em conjunto. Aliás, nós tivemos em Birmingham há uns dias atrás com os representantes da União Europeia e tivemos uma longa conversa com o embaixador europeu junto do Reino Unido, que é o Pedro Serrano, embaixador Pedro Serrano. Ele não é português, é espanhol. Espanhol. Mas nós temos uma grande afinidade com ele. Infelizmente ele agora vai se reformar, mas temos trabalhado com ele desde o Brexit, e ele diz que está com bastante atenção a essa parte de portugueses, esse número de portugueses, e não só de europeus que não conseguiram fazer os seus documentos em tempo. E por essa razão vai haver mais apoio por parte da União Europeia, porque a União Europeia tem a consciência de que nós precisamos que os europeus estejam na Europa e por essa razão apoia, tal como Portugal fez aquele sistema de regresso. De regresso, sim, eles apoiam bastante esse tipo de iniciativa, porque não é só sentido em Portugal. Nós perdemos cerca de 95 mil profissionais. Quando estou a falar em profissionais, estou a falar com especialidade, o que se traduz para cerca de 1,5 bilhão por ano perdido só em mão de obra especializada. Portanto, que se escoa para fora de Portugal. Que se perde em Portugal e não só, e nos outros países da Europa. E por isso mesmo, eles têm uma grande consciência, não só em Portugal como na Europa, têm uma grande consciência de que é algo que precisa ser feito. Eu agora vou vender o meu peixe. Nós terminamos este livro que fala precisamente na baixa natalidade, não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro, e por essa razão também temos essa consciência e tentamos dar apoio dentro dessa área. O Joe é um especialista nessa área, é um apaixonado sobre demografia e dados demográficos. De facto, saiu esta semana também uma estatística em Portugal que nos colocou no terceiro país europeu mais envelhecido. Eu por acaso sim. Ou seja, devido também à imigração que entrou, para os imigrantes que entraram no nosso país, a situação melhorou um bocadinho, deixámos de estar no segundo lugar, passámos a estar no terceiro lugar, mas a situação é muito importante, porque a Europa precisa de imigrantes, o Reino Unido precisa de imigrantes, precisava de imigrantes. Estamos a falar também, hoje, esta semana, temos também notícia que de facto falta mão de obra para os objetivos de construção e da falta de casas e da resolução da crise da habitação em Portugal. Muita dessa mão de obra qualificada está cá fora, está fora de Portugal, está aqui no Luxemburgo, está na Suíça, está aí no Reino Unido, está um pouquinho espalhado por essa Europa fora, e de facto estamos a aguardar a nova versão com muita ansiedade e muita expectativa, a nova versão do programa Regressar, como sabem foi prolongado até ao fim deste ano, e eu deixo também aqui um apelo a quem nos está a ver e a ouvir no nosso canal YouTube. Temos toda a gravação de um webinar que realizámos recentemente com a doutora Daniela Lopes Costa, que é uma advogada fiscalista e que explica com todos os pormenores o que é que as pessoas devem fazer, como é que devem fazer, tanto no programa Regressar
como também no programa IFICI, que muitos portugueses desconhecem, que também podem ter acesso a esse programa, sobretudo quem tem profissões mais qualificadas, quem pretende voltar para Portugal e criar uma empresa, tem realmente vantagens fiscais muito interessantes com o programa IFICI. Fica aqui o convite, está no nosso canal YouTube, e basta procurar em IMO Comunidades. Portanto, é este o nosso papel. Carla e Joe, se calhar terminávamos aqui com uma mensagem, ou com um olhar de esperança para o futuro. Também em relação ao Brexit, acham que é possível haver um voltar à situação antiga? Como é que vocês veem essa evolução? Acham que vai haver um revert para aquilo que estava? Eu acho que é possível. Não considero que seja voltar ao passado. Aliás, creio que ninguém quer voltar ao passado, nem por parte da Europa, nem por parte daqui dos britânicos. Existe uma grande maioria daqueles que votaram para o Brexit, muitos, infelizmente, faleceram, eram pessoas com mais idade, e as pessoas novas que querem viajar, que querem fazer parte da Europa, são agora com idade de votar, mas existe uma minoria que faz muito barulho, que faz muito, que assusta bastante, nomeadamente, por exemplo, no Partido Reform, mas que continua a enganar a população, dizendo que a culpa é dos imigrantes, etc. Ora bem, a questão é que já, tanto em Portugal como aqui, os imigrantes são aqueles que mais contribuem para a economia, têm um balanço positivo, ao contrário dos britânicos e muitas vezes os portugueses, o que faz com que deite por terra essas acusações por parte de partidos de extremas. Eu não digo extrema-direita ou extrema-esquerda, porque costuma-se dizer que a virtude está no meio, não é? Exatamente. Então, acho que a imigração deve ser feita com cuidado, não só em defesa dos locais, mas também em defesa de um modo construtivo dos próprios imigrantes, para que não sejam vítimas de exclusão, xenofobismo e tudo mais. de abuso, exatamente. É preciso criar Exatamente, condições de vida que nós esperámos quando viemos para fora também. Exatamente. Esperámos a encontrar. Que haja um certo mínimo de condições de providenciação humanas e de sustentabilidade, para serem tratados com respeito, que se possam integrar e contribuir para a sociedade onde são inseridos. Nós trabalhamos, aliás, este livro foi possível por parte do apoio das Nações Unidas. A diretora das Nações Unidas, a Mónica Ferro, é a diretora das Nações Unidas aqui em Londres, e foi ela que me facultou uma grande quantidade de informação. E Portugal, por exemplo, e a Inglaterra estão entre 1.4 e 1.6 de natalidade, o que está abaixo de 2.1, o valor de reposição. De referência, exatamente. E o que faz com que nós, em termos fiscais, temos menos pessoas a pôr as nossas contribuições no pote, e o governo tem cada vez menos para tirar. E os cortes têm sido, os cortes ao longo das últimas décadas têm sido cortes na parte social, e é essa parte que cria mais impacto na área da criação de famílias e depois, consequentemente, com a parte fiscal. Isso afeta-nos a todos. Daí a imigração vem um pouco, até que os portugueses decidam ter mais filhos, pelo menos o suficiente para manter uma economia estável, e precisamos dos imigrantes. Precisamos deles para manter esse nível de contribuições, até porque sem eles as pessoas deixam de ter acesso a reformas, porque o Fundo de Reforma não tem suficiente para sustentar todas as pessoas que nós temos
que estão em idade de forma ou acima. Vamos mostrar o livro outra vez e se calhar o João explicar onde é que o podemos encontrar. Não sei se em canais como a Amazon. Pode mostrar outra vez o livro? Sim, claro. Esta foi a primeira edição. Eu vou fazer algumas apresentações em Portugal este verão com a Carla, mas também vai estar na Amazon. E pronto, e o livro não é, a pessoa não tem de ler tudo, pode ler, está tudo seccionado, as pessoas podem ver a parte que lhes interessa e que lhes chama a atenção, mas dá uma resposta a muitos dos problemas, ou uma explicação a muitos dos problemas, mas também no fim não se deixa pelos problemas, também dá dicas de o que poderá acontecer no futuro. Pistas para soluções. Exatamente. Carla, o nosso tempo voou, estamos praticamente com 50 minutos desta conversa, que foi muito agradável. Foi de facto um prazer termos aqui. Deixe-nos, se calhar, a última palavra para quem nos possa estar a ver e a ouvir um pouquinho por todo o mundo. Deixe-nos as honras de despedida, vamos dizer assim. Ok. Dá umas palavras muito simples, muito curtas e muito básicas para os nossos compatriotas, para os portugueses, sejam eles onde estiverem, particularmente em Portugal ou aqui. Nós somos conhecidos com a comunidade, o povo do desenrasco. Pronto. Quando em dúvida, perguntem. Vão ter com o vosso vizinho, têm que ter com outro português, com alguém que vocês conhecem. Perguntem quem sabe onde possam ir buscar. Tem aí uma comunidade, tem Pesquisoffer, mas também tem uma plethora de outras instituições, de outras pessoas que querem fazer bem, estão dispostas a ser bons vizinhos, a dar apoio, inclusive para os britânicos, que se querem um sediar em Portugal, etc., como já falámos. Mas o ponto é, perguntem, não tenham medo de perguntar. Eu acho que é só à procura de respostas que vão encontrar os melhores negócios, as melhores oportunidades para poder fazer decisões informadas daquilo que é melhor para vocês, eventualmente. E definitivamente contactem a Imocomunidade. Exatamente, da minha parte, um abraço a todos. E um abraço a todos. Foi um prazer ter-vos convosco. Nós voltamos numa próxima edição aqui do Casas às Quintas, que já está disponível nos canais normais, no podcast, no YouTube, também no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast. É fácil de encontrar, basta pesquisarem por Imocomunidades. Não se esqueçam de subscrever também o nosso canal, ajuda-nos a chegar cada vez a mais portugueses e lusodescendentes e quem olha para Portugal e quem sente que Portugal é casa. Portugal é casa e o caminho para casa convém ser feito com toda a segurança, com as pessoas certas que encontra aqui na Imocomunidades. Até breve em mais um Casas às Quintas.